Olá, meus alunos do oitavo ano. A gente agora vai começar uma nova aula na semana da aula do dia 28 de 5 de 2020. Hoje a gente vai iniciar o capítulo 2 do nosso livro, ou seja, aquele capítulo que fala sobre as tarefas cotidianas que vocês fazem em casa. Quando vocês ajudam nas tarefas de casa, agora a gente vai aprender como dizer essas coisas para poder utilizar no futuro quando pedir para fazer alguma tarefa, ou quando for fazer uma dessas tarefas, quando for fazer a sua agenda de atividades, você pode também se organizar já colocando as coisas em inglês. Então, a gente agora vai ver um desenho, primeiro, uma figura com algumas dessas tarefas, para que vocês possam ver essas figuras e aí a gente já entra de fato no assunto. Então, para isso, a gente vai ver esse videozinho aí do YouTube. Estou gravando um vídeo do YouTube dentro de um outro vídeo. Tem o housework. A gente também pode chamar de house chores, que é como está aí no livro de vocês. A gente vai ver isso aqui e depois a gente vai fazer algumas atividades das páginas do livro. A gente não vai ter atividade em PDF hoje. Então, eu vou começar a tocar aqui o vídeo e a gente vai treinando através dessas figuras o nome das house chores. Essa primeira, wash the dishes. Wash the dishes. Ou você também pode falar isso, do the dishes. Do the dishes. Ou ainda, wash up. A primeira é a que vai estar no livro, você já fica sabendo que dessas três formas você pode falar, mas que uma somente é que eu vou pedir para que você aprenda de fato, demonstre o que é que está igual no livro. Então, wash the dishes, do the dishes, ou wash up. Sei que é uma tarefa muito legal, que vocês gostam muito de fazer, inclusive porque depois que vocês wash the dishes, vocês têm que dry the dishes. Dry the dishes. Wipe the cupboard. Dá uma desengordurada ali na pia, no balcão. Wipe the cupboard. Wipe the cupboard. Depois, wipe the counter. Agora, especificamente no balcão. A expressão é a mesma. Wipe the. Agora, essa outra. Clean the oven. Clean the oven. Deixa eu voltar um pouquinho. Clean the oven. Você vai. E o cachorro latindo no meio da gravação. Clean the oven. Clean the oven. Limpar o forno. The next one is, a próxima é empty the waste basket. Empty the waste basket. Esvaziar o lixeiro. Onde você guarda o lixo? O lixeiro, exatamente. Então, vou voltar aqui para o vídeo. Empty the waste basket. Eu já consegui fazer com que o cachorro ficasse quieto. Agora a gente volta no silêncio. Empty the waste basket, ou seja, esvaziar a lixeira. Next one is take out the trash. Take out the trash é quando você tira o lixo da sua casa, de dentro da sua casa e coloca ele do lado de fora, seja nessa grande basket aí ou simplesmente ali no cantinho da sua calçada. Take out the trash. Take out the trash. Próxima tarefa. Sweep the floor. Sweep the floor. Varrer o chão. Sweep the floor. Next one. Mop the floor. Mop the floor é quando você tem um esfregão ou você tem um pano e você está ali esfregando o chão para sair aquela sujeira um pouco mais difícil de sair do chão, que com a vassoura não sai, né?
Mop the floor. Scrub the floor. Aí já é um pouco mais forte. Ele está indo fraco para forte. Scrub the floor é quando você pega uma coisa e você realmente força aquilo ali para poder sair aquela sujeira. Você esfrega mesmo. Você passa ali, é como se fosse quase que uma lixa de tanta força, certo? Pode ser com escova também. Scrub the floor, scrub the floor. Dust the furniture, ou seja, você vai tirar aquela poeira que está em cima dos móveis, você vai dust the furniture. Furniture são móveis e dust é passar um paninho para tirar a poeira ou simplesmente é espanar. Dust the furniture. The next one is polish the furniture. Polish the furniture. Você vai polir. Quem geralmente tem em casa móveis de madeira mesmo, eles passam um produtozinho com pano que vai dar um brilho naquele móvel ali e vai ajudar a conservá-lo mais bonito, mais sem aquela ação do nosso suor. Polish the furniture. A próxima vai ser wash the window. Lavar a janela. Wash the window. Change the sheets. Change the sheets, você troca os lençóis. Trocar os lençóis. Make the bed. Depois que você troca, você tem que arrumar. Então, você vai fazer a cama. Make the bed. Put away the toys. Você vai arrumar os brinquedos. Put away the toys. Recycle the newspapers. Reciclar os jornais. Talvez não seja uma coisa muito comum, mas existe muito pelo mundo afora. Enfim, the housework ou house chores. Iniciais são esses. Agora a gente vai para uma outra atividade, que é a atividade do nosso livro. A gente vai começar fazendo uma atividade de leitura. Reading in School, página 44. Se você precisar voltar para aquele vídeo, você só voltar também o videozinho para você aprender melhor aquelas expressões para depois ir para o livro, ok? Então, ó, nessa primeira parte aqui do livro, da página 44 do livro, você vai simplesmente pensar e fazer uma lista de todas as palavras relacionadas com casa que você pode pensar. Se necessário, use um dicionário, ou seja, make a list of all the words related to house you can think of. If necessary, use a dictionary. Depois que você fizer essa lista aí, não é uma lista ainda de tarefas, certo? É só uma lista de coisas relacionadas soltas que você faz aí e tem alguma relação com casa. Depois você vai no number 3, read these dictionary entries and check what they are about. Você vai olhar essas 4 definições, essas 4 notas de palavras aí que estão embaixo, como se fosse post-its, e você vai checar elas no dicionário, o que é que elas significam. E depois você vai dizer, nessa primeira aqui, você vai dizer, they are definitions of different furniture people have at home. Elas são diferentes definições de móveis diferentes que as pessoas têm em casa. Ou B, they are definitions of different kinds of houses. Ou eles são definições de tipos de casas diferentes. Então você vai ver aqui, nós temos duplex, farmhouse, row house and cottage. E aí, vamos pensar um pouquinho. São diferentes tipos de mobília ou diferentes tipos de casa? Eu não vou dar a resposta ainda. Aqui você tem noun, é um substantivo, countable, contável. American, in American, no inglês americano, significa a house that is joined to another house, or on one side. The British word is the semi-detached
house. Então, nos Estados Unidos, eles falam que essa palavra resume o que seria uma casa que está junta com outra casa em um dos lados. Ok? Aqui, em português, a gente diria conjugada, quando as duas casas estão ali juntas, dividindo quase que uma só parede. Ou, number 2 aqui, definition, an apartment that has rooms on 2 levels. Ou pode ser também um apartamento que tem 2 andares, ou seja, que embaixo tem sala e cozinha e em cima tem os quartos. Ok? Aqui embaixo, cottage. Cottage, aqui tem noun também, substantivo. A small house, usually in a village or the countryside. Uma casa pequena, geralmente numa vila ou na parte rural de uma cidade. Agora aqui, farmhouse. Farmhouse. Noun, countable, substantivo contável. The main house on a farm, where the farmer lives. A casa principal numa fazenda, onde o fazendeiro vive. Aqui embaixo, row house, noun, countable e American. É uma palavra que é um substantivo contável presente no inglês dos Estados Unidos. A house in a row of similar houses joined together on both sides. A row house é quando você tem aquelas casas todas conjugadas, uma fileira de casas iguais e uma está do lado da outra, todas contadas, como se fosse realmente uma fileira engatada, colada de casas. Ok? Então, they are definitions of different furniture or definitions of different types of house. Letra B são tipos de casa. Duplex, farmhouse, row house and cottage. Agora a gente vai para a página 45. E agora a gente vai ver figuras disso. E aí, será que dá para a gente ver que tipos de casas são essas? Letra A aqui, possivelmente será yes, a cottage. Eu demorei um pouquinho para você pensar também um pouco. Vai escrevendo aí no teu livro, embaixo na linha aqui, o nome dessa casa, cottage. Cottage, ou seja, uma casa pequena na zona rural, numa vila, enfim, num bosque. Na letra B, aqui a gente está vendo várias casas, uma do lado das outras, e elas são bem parecidas às casas, inclusive elas estão unidas dos dois lados por outras casas. São casas conjugadas, mas em uma rua quase que cheia delas. Que kind of house seria essa? Row house, exatamente, row house. Agora a letra C, aqui em cima, a gente está vendo um lugar que é amplo, gigante, que o terreno realmente dá para perder o outro de vista. Tanto é que tem uma casa lá longe, e é uma casa que meio que principal. Você tem algumas plantações, você deve ter alguns animais soltos, mas você tem uma casa principal no meio. Só pode ser, então, farmhouse, farmhouse. Agora a letra D, letter D, aqui você está vendo a parte de baixo de uma casa, possivelmente uma cozinha, ali tem um balcão e tem uma escada. Significa então que a parte de cima e a parte de baixo fazem parte da mesma propriedade. Então só pode ser uma duplex. Yes, duplex. Se você tiver dúvida de como fazer, dá uma olhada aqui em cima de novo no nome. Certo? Number 5. Read the entries again and write T for true and F for false. Leia as pesquisas de novo e escreva T para verdadeiro e F para falso. Não é para marcar X, por favor. Não façam isso com o professor. Quando a gente vai ver o livro, quando a gente vai ver a prova, está lá T ou F, verdadeiro ou falso, e está lá um X. Isso é da gente realmente ficar bem chateado com o que acontece. Preste um pouquinho mais de atenção, então. A primeira vai ser: The word duplex has two different meanings. A palavra duplex tem dois significados diferentes, T ou F. Segundo, cottage
is an adjective used to describe a house in the countryside. Cottage é um adjetivo usado para descrever uma casa na zona rural. True or false? Próximo. A farmhouse is the only house on a farm. Uma casa de fazenda é a única casa em uma fazenda. Row house is the word used in British English. Ou casa conjugada, vamos dizer assim, é a única palavra usada no inglês britânico. Volta lá nas etiquetazinhas, dá uma revisada, dá uma memorizada lá, diz aí se é true ou se é false. Enfim, a primeira, the word duplex has two different meanings. A primeira, então, é true, verdadeiro. Segunda, cottage is an adjective used to describe a house in the countryside. True, verdadeiro. Terceira, farmhouse is the only house on a farm. Bam, false. Não é que ela seja somente a única casa. Ela pode ser uma das outras casas, mas ela é a casa principal. Quarta, row house is the word used in British English. Não. É no inglês americano, onde se usam as casas quando elas são todas juntas numa mesma rua, várias casas iguaizinhas, assim, todas conjugadas, então vira row house, mas esse jeito de se dizer é mais americano do que britânico. Ok? Então, agora você está vendo aí embaixo nesse quadro largo aí, e vermelho, você está vendo quatro palavras também em inglês. Detached house, penthouse, condominium and apartment. Essas daí você vai ter que olhar realmente no dicionário, vai abrir o dicionário, e eu vou te dar 10 minutos ou 15 minutos no máximo dessa aula para você fazer exatamente o que tinha aqui naquela parte de cima. Você vai escrever a palavra, colocar uma definição da palavra. Perceba que eu estou dizendo definição, não estou dizendo tradução. Você vai dizer o nome, a palavra em inglês, a tradução e depois uma definição dessa casa, esse tipo de casa. Ou seja, você vai explicar como é que é esse tipo de casa. Você tem esses 4 tipos aí: detached house, penthouse, condominium and apartment. Ok? Você pode fazer isso aí no seu caderno, porque aí na página do livro não vai dar para fazer. Então você faz aí no seu caderno. Lembrando que todas essas atividades, elas deverão ser feitas. Se você faz tudo no caderno, então tira uma foto de todas as atividades que você tem no caderno e envia lá para o nosso grupo. Eu faço parte do grupo das atividades do 8º ano, você envia para lá, que à medida que eu vou corrigindo, eu vou dando baixa aqui. Se você não enviar, não tem como eu fazer isso. Então, eu vou julgar que você não está fazendo as atividades. Próxima página, então, a página 46. Essa parte aqui é muito fácil. Na primeira parte aqui está dizendo parts of the house. What's your favorite room in a house? Qual a sua parte favorita numa casa e por quê? Só me responde aí. Pode ser o quarto, pode ser a sala, enfim. Você vai dizer o porquê também. Certo? Tudo isso escrevendo no seu caderno. Depois, in your opinion, na sua opinião, what is important to take into consideration? O que é importante de se levar em consideração when someone buys a house? Quando alguém compra uma casa. E aí, você vai dar a sua opinião. 3. Read the ad below and answer the questions. Agora sim você vai olhar para esse ad, como é que diz essa propaganda, aí embaixo você vai responder as perguntas posteriores. É um textozinho rápido, é como se fosse um anúncio de jornal que está oferecendo uma casa. Então, house for sale, casa à venda, 3 bedrooms, 2 bathrooms, 1 dining room, 1 living room, 1 large family room with fireplace, 1 basement, renovated kitchen with new appliances, large backyard,
Close to subway and bus station. 346 West Lane Street. Assessed price $183,500. Whoa. For details, contact 0112320748928. É esse aí o anúncio. A gente leu algumas dessas palavras, vocês já conhecem, porque já fizeram parte das aulas de inglês do quarto ou quinto ano de vocês. Então agora a gente vai ver ela traduzindo, certo? House for sale, casa à venda. 3 bedrooms, 3 quartos. 2 bathrooms, 2 banheiros. 1 dining room, uma sala de janta. 1 living room, uma sala de estar. 1 large family room, uma ampla sala de estar de família. With fireplace, com lareira. Basement, renovated kitchen. Basement é aquela parte da casa que fica para você guardar os entulhozinhos, como é que chama? Nos Estados Unidos essa parte não fica, não é um quartinho do lado de fora, é como se fosse deixa eu lembrar em português, enfim, vocês já entenderam, né? Basement é aquele quartinho que a gente guarda para entulhar as coisas, ok? Renovated kitchen, uma cozinha que foi renovada. With new appliances, com novos aparelhos. Agora a próxima. Large backyard. Large backyard é um quintal grande, um quintal amplo. Lembrei a palavra de basement, é porão. Basement é porão. Era isso que eu queria dizer, não estava lembrando. Aquele quartinho que você guarda as coisas, um porão. Próximo. Close to subway and bus station. Próximo ao metrô e à estação de ônibus. Aqui está o endereço, número 346, da rua West Lane. E o preço inicial para negociada é esse aqui, $183.500. E para detalhes você contacta esse número aqui, gigante, porque os números lá nos Estados Unidos são gigantes. Ok? Então agora a gente vai propriamente responder essas perguntas do livro, de acordo com essas imagens que você está vendo aí. Which part of the house is not mentioned in this ad? Qual dessas partes aí não foi mencionada na propaganda ou no anúncio? Kitchen, bathroom, bedroom, home office, dining room or living room? Yes, home office. Muito fácil, muito fácil. E agora as 3 últimas perguntas de hoje. What is the address of the house? Qual é o endereço dessa casa? Escreve o endereço bem aqui. How much is the house? Quanto custa essa casa? Quanto custa a casa? D. In your opinion, is the house cheap or expensive? Agora você vai julgar esse preço, certo? Olha aí como é que está o estado da casa, olha todos os ambientes e você vai dizer que, na sua opinião, se a casa é barata ou se é cara, ok? Sem mais, aqui eu vou voltar para vocês, vou me mostrar um pouquinho aqui, para a gente se ver pela última vez. Então, pessoal, a atividade de hoje foi bem rápida, a gente já começou no segundo capítulo agora, então eu espero que tenha sido legal. Não são coisas difíceis, na verdade, metade desse assunto já é de revisão, porque vocês já viram isso nas séries anteriores. A gente só alargou um pouquinho essa matéria. Espero que vocês tenham feito todas as atividades. Aí não esquece de tirar aquela foto, mandar para o WhatsApp, ou então digitalizar e mandar para o nosso e-mail, enfim. Dá o teu jeito aí. Hoje a gente tem milhões de caminhos para se chegar para esse material chegar em mim, para eu dar baixa aqui nessas suas atividades. Eu estou vendo aqui pelo YouTube que ainda tem gente que não viu as nossas aulas, pelo número de visualizações, pelo tempo médio
de visualizações. Eu estou olhando para vocês, estou vendo que não está acontecendo aí. E também não estou recebendo as atividades ainda como vocês não tivessem feito. Eu espero que não, que vocês tenham feito, só estão se esquecendo ou deixando para depois para mandar tudo junto, certo? Mas já já eu vou começar a dar os prazos e é melhor você não deixar essas atividades acumularem, certo? Então, brigadão e até a próxima. E aí, estão vendo aquelas minhas dicas do Manga Livre, enfim. Depois vocês comentam comigo aí, certo? O que, é que vocês fizeram, o que, é que vocês não fizeram, porque já a gente vai sair dessa quarentena e vai voltar todo mundo a conversar e ter aquela nossa aula mais maneira lá na escola, ok? Bye bye, see you.